senhor estava dizendo que ia comentar uma reportagem hoje, mais uma vez, da Folha de São Paulo, sobre a questão dos vícios, doutor Nanal. O que aconteceu foi que eu tenho muito falado a respeito dos neurotransmissores e, entre eles, a dopamina, a respeito do relacionamento da dopamina com as drogas. E, por coincidência, essa semana saiu no jornal, há um professor nos Estados Unidos que está lançando um livro que fala justamente sobre os vícios, e os vícios que estão relacionados com a dopamina. Então, o que eu gostaria de alertar as pessoas é que, principalmente para os drogados, todo drogado ele tem deficiência de dopamina. Por isso, ele vai para a droga e a droga produz a dopamina para ele e dá essa sensação de prazer. Então, a sensação de prazer, de recompensa, é a dopamina que dá. A outra grande função da dopamina é na parte sexual. É a dopamina que faz a imaginação estimular a libido. Então, quem tem dopamina baixa, tem libido baixa, tem a sensação sexual baixa. Mas, principalmente para o drogado, ele vai buscar na droga a dopamina. Pessoas que não se drogam, às vezes vão para compulsão. Então, as pessoas comem compulsivamente, ficam obesos por comer compulsivamente, justamente na busca da dopamina. Fazem compras compulsivamente, jogam compulsivamente, sexo compulsivamente. Tudo que entra nessa área compulsiva é para que se busque a dopamina. O que eu queria dizer é que com o estudo, com esse aparelho que eu tenho, eu fiquei um pouco íntimo com os neurotransmissores e ele me mostra realmente a estimativa da dopamina de cada pessoa. E hoje existem condições de suplementação através de aminoácidos, através de outros estímulos que a pessoa possa levantar a sua dopamina sem precisar ir para as drogas. E a dopamina ela é produzida naturalmente pelo organismo? Quem não tem a quantidade ideal, uma disfunção que pode ser originada por qual razão, doutor? A dopamina ela é produzida juntamente com a adrenalina e noradrenalina na glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, por isso chama-se suprarrenal, e ela é produzida justamente quando a pessoa faz alguma coisa com recompensa, ela faz a dopamina. Porém, pessoas que passam a fazer muito o que não gostam, essa dopamina se transforma em adrenalina e noradrenalina, que é, na realidade, um pouco prejudicial para o organismo. Então, essas pessoas, além de avaliar a sua dopamina, têm que avaliar a sua condição espiritual. Justamente o seu estado de espírito, da sua energia, é que vai fazer com que a dopamina continue como dopamina, dando esse sentimento de recompensa. E hoje já se sabe que existe uma enzima chamada tirosina hidroxilase, que é ela que estimula a glândula suprarrenal a produzir esses hormônios. E já se sabe que a deficiência de vitamina D ela impede que essa enzima trabalhe. Então tem que se fazer um estudo da pessoa, bem feito, para que a pessoa possa fazer um bom tratamento. E lembrar que essas pessoas que se drogam, os alcoólatras, que não adianta simplesmente parar de beber ou parar de usar droga, ele precisa trocar alguma coisa que também faça a dopamina, senão jamais ele vai ter sucesso. Olha que interessante, o doutor Nanal está explicando que às vezes o organismo produz a dopamina, mas uma situação, por exemplo, de contrariedade faz com que ela se converta em outro elemento que não cumpra a função que seria da dopamina, né? Por isso que o aparelho do doutor Nanal está fazendo cada vez mais sucesso, que as pessoas passam por essa triagem e o senhor acaba descobrindo as origens e os níveis, né, doutor? É verdade, porque ele nos dá um todo do indivíduo, porque o indivíduo não é só dopamina, não é só adrenalina, ele é um todo. E essa avaliação do todo é que vai nos ajudar a dar o caminho para a pessoa.
Muito bem, então vamos entrar agora em mais um capítulo desse assunto atualíssimo que é o estresse. O senhor disse que hoje vai falar especificamente da relação estresse e sobrepeso, porque as pessoas engordam a partir de situações de estresse do dia a dia. Vamos lá, doutor. Bom, recapitulando um pouquinho, nós vimos que o cérebro primitivo, através do hipotálamo, por milhões de anos, ele ficou preparado para essas respostas. E essas respostas podem ser por uma luta real, como havia naquele tempo, como pode ser uma luta virtual. Então, como eu disse, o bicho que nós temos está na nossa cabeça, só que o homem das cavernas resolveu o seu problema e nós vamos dormir com o bicho. Então, nós não desmontamos esse esquema e por não desmontar esse esquema é que ele vai se tornando prejudicial. O que eu vou falar isoladamente daqui para frente não acontece isoladamente, acontece como um todo. Então, só que para ficar mais simples a didática, nós vamos falar item por item. Mas tem que lembrar que é um todo. E que, às vezes, um estressado, por exemplo, fica obeso, o outro fica diabético, o outro fica com doença cardiovascular. Então, depende muito de cada pessoa e de suas tendências. O que o estresse vai é cutucar essas tendências. Então, lembrando que para que o homem das cavernas pudesse lutar ou fugir, ele precisaria de gasolina. E a gasolina, para que essa máquina perfeita possa trabalhar. E essa gasolina, para nós, é glicose. Naquele momento ou da luta ou da fuga, ele não tinha glicose para tomar na hora, não havia um copo de água com açúcar nesse momento. Então, o corpo, na sua perfeição, o que faz? Ele tem depósitos de glicose no fígado e nos músculos, na forma de glicogênio. Então, para essa reação imediata, imediatamente ele lança na circulação do glicogênio, ele solta a glicose para que ele possa ter essa energia. Voltando para o homem moderno, se você não desmancha esse mecanismo, ele vai ficar produzindo glicose dia e noite, porque ele está dia e noite em luta. E o hipotálamo, que é inconsciente, que nós já vimos, ele não sabe disso. Então, ele está recebendo ordem que está em luta, está jogando açúcar dia e noite na circulação. Para que a pessoa não fique com diabetes, o pâncreas começa a produzir insulina para mandar de volta esse açúcar para onde estava. E faz isso dia e noite. Só que esses depósitos, eles são pequenos, não cabem muito açúcar na forma de glicogênio. Então, o fígado, para que possa tirar da circulação esse excesso de glicose, ele transforma essa glicose em uma gordura chamada triglicérides. Então, o triglicérides não é uma gordura que vem do colesterol, é uma gordura que vem do carboidrato, da glicose. E aí, o que ele faz com esse triglicérides? Manda para depósito. Onde? Em volta da cintura, nos locais onde tem as células adiposas. E a pessoa engorda. Então, uma das grandes causas de obesidade é justamente por esse motivo. Quer dizer, o estresse pode até gerar ansiedade, né, doutor? E a pessoa comer mais e por isso engordar. Mas nesse caso que o senhor está falando, às vezes alguns estressados que nem ingerem uma quantidade muito grande de alimentos, eles engordam por essa razão, pelas transformações, a liberação constante de glicose e a consequente transformação em triglicérides. Exatamente, em triglicérides. Então, são pessoas que, ao me ouvir, vão concordar comigo. São pessoas obesas que eles falam que não são obesas pela quantidade de comida que comem. E quando vão tentar fazer um regime, não conseguem emagrecer. E isso existe um monte de pessoas e, geralmente, é por esse mecanismo do estresse. Bom, e para esse tipo de situação, qual é o tratamento? Bom, aí, terminando esse relacionamento, a consequência, se ele não tomar uma atitude, essa quantidade de açúcar continua alta no sangue. E vai chegar uma hora que o corpo não respeita mais a insulina, vamos dizer assim. Então, a célula faz como o que se chama de uma resistência à insulina. E se a pessoa não tomar uma atitude, o próximo passo é diabetes. Então, muitas pessoas
tem diabetes e obesidade, com todas as suas consequências de doenças cardiovasculares, problemas renal, problemas de microcirculação, que nós poderemos falar em outra entrevista, justamente pelo mecanismo do estresse. E nós vamos ver que, para poder desmanchar isso, é preciso que o homem hoje faça uma medicina alternativa. Ou ele se entrega às drogas, que eu digo tranquilizantes, sedantes, e passa uma borracha na sua vida hoje, só que amanhã, ao acordar, ele vai continuar com a luta, quer dizer, é uma coisa paliativa. Ou ele entra numa medicina alternativa através de um yoga, através de um pilates, de uma acupuntura, para que ele possa equilibrar a sua energia espiritual. E hoje, eu volto a insistir, a energia espiritual é a comandante de 90% das doenças. E eu ouvia falar diabetes de origem nervosa, e eu pensava, o cara acho que come muito doce e está com essa conversa aí, né? Agora não está querendo assumir, isso deve ser balela. E agora entendo que é perfeitamente possível existir, além da obesidade, um segundo passo, que é a diabetes originada por situações de estresse. Então, fugir do estresse é o caminho, e segundo o doutor Nanau, com a medicina alternativa, com caminhos alternativos, que não essas drogas, que às vezes são até necessárias, a gente não está condenando quem utiliza, né, doutor? Mas esses calmantes, os antidepressivos, são paliativos. Eu até aceito, acho que tendo uma boa indicação para você, numa fase inicial, dar uma força maior para a pessoa, fazer uso de tranquilizantes, de ansiolíticos, mas procurar de imediato ir na causa. E geralmente a causa está nessa luta. Cada um tem os seus problemas. Então, cada um deve procurar, se possível, resolver os seus problemas, e se não resolver, pelo menos não ir dormir com o bicho, procurando essa medicina alternativa para que ele desmanche por um período do dia esse mecanismo e não traga essas consequências, né, que nós falamos. Hoje o doutor Nanau falou sobre o estresse e a obesidade, né? Explicou o motivo, o porquê, mas na semana que vem ele vai falar a respeito de uma outra consequência do estresse. Então, para a gente encerrar, eu queria que o senhor anunciasse, depois da obesidade, qual é o próximo tema, doutor? É um tema que eu acho que interessa muitas pessoas, que é a respeito das doenças autoimunes. Então, lúpus, psoríase, esclerose, e cada vez mais, inclusive hoje, a própria diabetes tipo 1, obesidade, cada vez mais estão relacionando essas doenças como doenças de ordem autoimune. E nós vamos ver que o estressado é um candidato à doença autoimune. E isso, quimicamente, a gente consegue explicar. É mais um motivo para que o estressado saia dessa, né? Muito obrigado, doutor Reginaldo Lotúmulo. O assunto desse sábado foi estresse e obesidade, e na semana que vem já está apresentado o tema. Uma boa semana ao senhor e até lá. Até lá, e a todos também uma boa semana.